Cara leitora, caro leitor da Editora Nispódio, aqui é o professor e autor Giovanni Pacelli. Eu tenho aqui 5 obras na Editora Nispódio, tá? E hoje a gente vai falar da primeira edição da mais recente obra que eu lancei, que é o Guia de Sobrevivência do Ordenador Despesa. E eu vou passar para vocês aqui alguns diferenciais desse livro. Então a primeira coisa é que esse livro não é um livro para concurso. Esse livro é um guia. É um guia baseado em legislação, é um guia baseado em jurisprudência e, mais do que tudo, um guia baseado em experiências. Eu desempenhei a função de ordenador de despesa entre 2014 e 2018. E eu fui ordenador de despesa de recursos externos, ou seja, eu combinava recursos externos, recursos internacionais do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e recursos nacionais. E ali, durante aqueles 4 anos, eu tive ali a noção exata que muitas vezes a gente não sabe, apenas quando a gente toma par da função, de tudo que envolve uma ordenação de despesa. Então o primeiro diferencial é esse. É um livro baseado em legislação, jurisprudência e experiência. Segundo diferencial, e aí eu vou passar aqui alguns capítulos, eu quero só falar de alguns capítulos, não vou falar de todos, mas um dos diferenciais é que no capítulo 2, por exemplo, a gente traz aí o que você precisa saber em termos de ordenação de despesa sobre a aplicação da LINDB e da Lei de Improbidade Administrativa. O que é que essas duas leis têm de importância para você desempenhar a sua atividade e quais são as consequências que os seus atos podem eventualmente gerar alguma responsabilização, seja na perspectiva da LINDB, seja na perspectiva da Lei de Improbidade Administrativa. Esse seria aí, digamos, o segundo diferencial. O terceiro diferencial, eu diria que está no capítulo 3, e no capítulo 3 a gente traz tudo o que você precisa saber sobre execução orçamentária. A gente fala sobre restos a pagar, a gente fala sobre pagamento antecipado, a gente fala sobre despesa de exercícios anteriores e a eventual ou não apuração de responsabilidade. A gente fala sobre as emendas impositivas no âmbito federal que acabam se reproduzindo no âmbito estadual e municipal, ou seja, tudo o que você precisa saber sobre execução orçamentária propriamente dita. Terceiro diferencial. O quarto diferencial que eu quero destacar está no capítulo 4. No capítulo 4 a gente fala sobre a parte de planejamento orçamentário, a gente fala sobre o plano de contratações anual, a gente fala sobre os efeitos do contingenciamento e a gente fala de uma coisa muito interessante que é priorização de gastos. Você é ordenador de despesa e você vai ser a pessoa que vai dizer sim ou não em função das demandas que vão vir para o teu setor. E como é que você vai decidir? Existem modelos para isso. Existem casos que já foram aplicados corretamente em outros órgãos federais e eu faço questão de trazer isso para o livro. O quinto capítulo, eu diria que a gente traz aqui da parte contábil e patrimonial. Eu quero destacar alguns diferenciais desse capítulo. Dentre esses diferenciais, um deles seria a correta contabilização de estoque, ativo imobilizado e intangível. Outro ponto importante são os procedimentos auxiliares, depreciação, amortização, exaustão, teste em paridade, porque isso aí afeta a valorização, afeta o valor contábil do ativo e, importantíssimo, o inventário. Se um ativo, se um bem móvel, especialmente bem móvel, ele sai da sua carga, ele desaparece, ele não é localizado, existe uma série de consequências para o responsável pelo bem e para o ordenador de despesa. Então a gente também explora isso aí no capítulo 5. O capítulo 6, a gente trata sobre a parte contratual e aqui eu quero deixar bem claro, o livro ele não é de contratações, o livro é na perspectiva do ordenador de despesa. Então o ordenador de despesa, ele é líder de equipe, ele vai ser aquela pessoa que vai designar para cargos chaves dentro do processo de contratação pessoas que vão fazer acontecer, pessoas que vão participar do processo, que vão conduzir o processo licitatório. Então a gente não vai entrar aqui, até em respeito a outros autores que dedicam aí centenas de páginas sobre a contratação, e não é o foco do nosso livro, mas a gente traz assim, quem o ordenador de despesa pode nomear ou quem ele não pode nomear
para algumas funções chaves do macro processo de contratação. Quais são os principais documentos associados ao macro processo de contratação? E importante, qual a relação entre os estágios da despesa, planejamento, que aí tem a fixação da despesa, empenho, liquidação e pagamento, com o macro processo de contratação. No capítulo 7, pessoal, que trata sobre transferências voluntárias, que são as transferências, convênios e contrato de repasse entre a União, Estados, União, municípios, Estados e municípios, e trata também dos demais instrumentos congêneres, como, por exemplo, o termo de parceria, que são transferências entre entidades públicas e entidades do terceiro setor. Aqui eu faço também a mesma ressalva que eu fiz no capítulo 6. Não se pretende aqui, em um capítulo, esgotar assuntos que existem aí livros com centenas de páginas apenas sobre convênios e contrato de repasse. A proposta aqui não é essa. A proposta aqui é, você como ordenador de despesa, você sabe quais são as funções chaves nesse processo? Você sabe quais são os documentos essenciais nesse processo? Você sabe utilizar ou sabe para que serve o mecanismo de cláusula suspensiva, que é um dos critérios que vai afetar depois se você pode ou não manter o convênio em execução? E fechando o capítulo 7, quais são os principais acórdãos e jurisprudências relacionados a esse tema? Esse capítulo, acórdão, jurisprudência, esse subitem, ele também permeia os demais capítulos. E coroando o livro, que é o último diferencial, eu diria que no capítulo 8 a gente traz aqui um coroamento, trazendo os principais aspectos fiscais para o ordenador de despesa, principalmente o ordenador de despesa primário, principalmente prefeituras, ou seja, porque nos municípios o ordenador de despesa primário é o prefeito, é ele que a priori vai responder perante os órgãos de controle, não tem a mesma blindagem do que ocorre em estados e municípios. E quais são os principais temas que a gente traz? Despesa com o pessoal, a gente trabalha aqui com despesas, obras inacabadas, é um outro assunto que a gente traz, restos a pagar, e a gente coroa trazendo aqui os principais elementos das prestações de contas e os principais limites que a LRF determina, perfeito? Ou seja, uma obra completa, mas deixando claro, sem tirar o mérito de outras obras que são especialistas no tema, como por exemplo contratações e convênios, mas é que a gente não se omite e a gente não deixa de ousar e trazer o que é mais importante. O ordenador de despesa é o líder da equipe, ele tem que nomear as pessoas certas, senão ele vai ocorrer na culpa em elegendo, perfeito? E ele depois tem que monitorar essas pessoas, senão ele corre na culpa em vigilando. E a gente vai trazer aqui algumas ferramentas para que esses riscos que existem de culpa em elegendo e culpa em vigilando sejam mitigados. Agradeço mais uma vez a Juspodium pelo apoio, por acreditar nesse projeto, e eu tenho certeza que esse guia vai fazer a diferença para quem ocupa ou pretende ocupar essa função. Fiquem com Deus.